Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Vereadores. E boa tarde ao restante público e caros colegas. Bom, na ausência do Sr. Vereador ou ex-vereador Nunes da Silva, que ele, aliás, pediu-me encarecidamente para fazer a leitura na íntegra deste mesmo relatório, compete-me a mim, e então passo efetivamente à leitura deste relatório da 8ª Comissão, como disse a Sra. Presidente. Bom, a proposta 48 refere-se à desafetação do domínio público para o domínio privado no município de uma parcela do terreno sito no Campo das Cebolas, bem como da constituição em direito de superfície de uma parcela de terreno no mesmo local, que engloba a primeira e ainda edifícios municipais contíguos a favor da EML, a fim de se construir um parque de estacionamento público. O direito de superfície é constituído por um período inicial de 50 anos, podendo este ser prolongado, ou prorrogado, aliás, por vontade de superficiário e aprovação da CML por períodos sucessivos de 25 anos. O parque de estacionamento proposto terá uma capacidade mínima de 230 lugares, podendo este número aumentar até 10% caso o projeto o propicie, sendo 110 lugares destinados a assinaturas de 24 horas para residentes e 50 para assinaturas para um período noturno e também para residentes, ficando os restantes lugares, ou seja, 120 lugares o dia e 70 no período noturno para rotação. O parque de estacionamento desenvolve-se no sentido longitudinal paralelo à Avenida Infante Dom Henrique e num único piso em subsolo entre a linha definida pelo que se propõe serem os vestígios das muralhas Fernandina e a traça da linha de metropolitano de Lisboa. Está, no entanto, salvaguardada a possibilidade de efetuar ajustamentos à proposta do parque de estacionamento em função dos resultados das sondagens e de todos os estudos arqueológicos a efetuar antes da sua construção. Todos os encargos com a desocupação no terreno, nas condições em que se encontra, a construção do parque, do estacionamento, a demolição dos edifícios municipais existentes e a realização das obras de requalificação do espaço público à superfície, a executar de acordo com o projeto a fornecer pela CML, bem como os estudos arqueológicos, sondagens geológicas e projetos de execução serão assumidos integralmente, sem qualquer contrapartida peculiarária da Câmara Municipal de Lisboa pela EML. O projeto e a construção do parque de estacionamento devem considerar e garantir as necessárias condições para que sejam construídos à superfície uma creche, aliás, com 84 lugares e uma ludoteca cujos projetos serão fornecidos ou aprovados pela CML. O parque de estacionamento deverá ainda prever uma ligação pedonal direta a este edifício de equipamentos coletivos. Mesmo que a EML venha a ser autorizada pelo município de Lisboa a ceder a sua posição de superficiária total ou parcialmente, será sempre esta entidade que responderá perante a CML. O tarifário a aplicar será ainda objeto de aprovação por parte do município de Lisboa. Em relação a estes aspectos da proposta, considera-se que a construção do parque de estacionamento nas condições referidas responde a necessidades efetivas da população e do comércio existente na zona. Permite desativar o atual parque de estacionamento de superfície do Campo das Cebolas e proceder, deste modo, à requalificação deste importante e central espaço público. Por outro lado, o acordo contém as necessárias salvaguardas quanto a aspectos construtivos,
tanto no que se refere à construção do edifício para equipamentos coletivos, como em relação à linha do metropolitano, bem como com os relacionados com eventuais achados arqueológicos na zona abrangida pelo parque de estacionamento. Os problemas e dívidas que a proposta suscita... Dúvidas, Sr. Deputado. Perdão, peço desculpa, dúvidas. Eu disse dívidas, se calhar existem. Pendem-se também os termos em que o contrato de programa que as acompanha está redigido. Do contrato do programa para a construção do parque de estacionamento. A redação dada à linha D da cláusula segunda não é suficientemente clara, pois ao referir-se que é a obrigação da EML aplicar a política tarifária aprovada pelo município, fica-se sem saber se esta disposição significa que o tarifário específico a aplicar a este parque de estacionamento deve ser objeto de prévia aprovação pelo município ou se nos estamos a referir à política tarifária geral aprovada pelo município para o estacionamento em Lisboa e que consta dos regulamentos em vigor para a EML. Esta questão é tanto mais pertinente quanto no estudo económico que acompanha a proposta se considera o valor de 100 euros para a assinatura mensal de 24 horas e de 50 euros para a assinatura mensal para um período noturno, ambas para residentes. Valores esses muito superiores aos praticados no parque de estacionamento da Calçada do Combro, sendo que a população residente nesta zona da cidade tem níveis de rendimento inferiores aos da área de influência daquele parque da EML. Por outro lado, o ponto 1, da linha B, da cláusula 3, refere-se que este tipo de assinaturas se destina essencialmente para residentes, o que indicia que estes lugares poderão também ser disponibilizados a outro tipo de utentes, o que contraria os termos do acordo, onde se afirma expressamente que são lugares para residentes. Na mesma cláusula, terceira, no número 2, refere-se que os impactos financeiros negativos com a realização deste projeto poderão ser objeto de compensação no quadro do normal relacionamento financeiro entre a CML e a EML. Não se compreende que este tipo de compensação se está a considerar porquanto na proposta e no acordo se refere expressamente que a EML assume os encargos com as assinaturas para os residentes como contrapartida do direito de superfície que lhe é constituído. A linha M da proposta, em que o direito de superfície não dá lugar ao pagamento de qualquer contraprestação de natureza peculiar por parte do superficiário na condição da EML, proceder à construção do parque de estacionamento automóvel subterrâneo e à realização das obras de requalificação do espaço público à superfície da área objeto daquele e integral respeito pelo projeto que vier a ser aprovado pela CML e no cumprimento das obrigações que assuma por força do contrato com o município, suportando todos os custos associados, sublinhado nosso ponto 4, assim é que é, das condições de acordo. Por outro lado, esta disposição ainda se compreende menos atendendo a que se trata de um parque de estacionamento a desenvolver num único piso e os valores considerados no estudo económico para o custo da construção. Cada um lugar de estacionamento e a sua área unitária são de si suficientemente generosos para poderem acomodar eventuais custos imprevistos com a construção do parque. Por outro lado, ainda se prevê a possibilidade do número de lugares
poder ser acrescentado até ao valor de 23 lugares, o que só reduzirá os custos de construção e de operação por lugar, como aumentará a rentabilidade do parque de estacionamento, visto que este acréscimo de lugares se destinará à rotação, onde a receita é sempre maior neste tipo de localizações na cidade. No que se refere aos indicadores de eficácia do contrato-programa em causa, cláusula 6, também não se compreende que se possa considerar como eficaz um parque de estacionamento que apresente falha de serviços não superiores a uma média de um dia por mês. Ponto. E a linha B, sem que se esclareça se esses dias ocorrem de forma contínua ou interpolada ao longo do ano. Isto é, segundo este conceito de eficácia. Caso o parque estivesse encerrado 12 dias consecutivos, num ano, e não se tivesse registado quaisquer outras anomalias no seu funcionamento. Este teria respondido eficazmente aos objetivos para que foi criado. Será, porventura, uma questão de redação, mas que importa corrigir. Face às questões anteriormente referidas, no tocante aos termos do contrato de programa, que faz parte integrante da proposta 48/2014, propõe-se as seguintes recomendações para a alteração da proposta. O número de lugares destinados a residentes e comerciantes da zona, de acordo com uma classificação constante do Regulamento de Estacionamento de Lisboa, não poderá ser inferior a 110 lugares para assinaturas mensais de 24 horas e 50 lugares para assinaturas mensais para um período noturno. O limite máximo das tarifas a praticar para as assinaturas mensais destinadas a residentes e comerciantes da zona não poderá exceder o valor praticado para o mesmo tipo de tarifa mensal no parque de estacionamento da Calçada do Combro, sendo que o regime tarifário específico deverá ser objeto de uma prévia aprovação do município de Lisboa. Atendendo às condições específicas claramente vantajosas com que é atribuído o direito de superfície à AML para a construção deste parque e de estacionamento, não haverá lugar a qualquer compensação por parte da CML a esta empresa municipal, para que esta cumpra todas as condições que figuram no acordo entre as duas entidades. Para efeitos de avaliação da eficácia da operação do parque de estacionamento em causa, consideram-se eficazes a situação de o mesmo não ter quebras de serviço que registem em mais de 12 dias no ano e desde que esta nunca exceda 3 dias no mesmo mês. O parecer favorável da 8ª Comissão ao conteúdo da proposta 48/2014 ficará condicionada à adoção destas alterações pela CML ou de outras de efeito equivalente. Os agrupamentos municipais subscritores deste presente parecer reservam para o plenário a expressão do seu sentido de voto. Tenho dito.